Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, domingo, dia 11 de janeiro de 2026, batismo do Senhor, festa e o encerramento do tempo do Natal e o início do primeiro domingo do tempo comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículos de 1 a 4, versículos de 6 a 7. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, e eu o recebo, eis o meu eleito. Nele se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama e nem levanta a voz, e nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, e nem apaga um pavio que ainda fumunga, mas promoverá o julgamento para obter a verdade, e não amorecerá, e nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam os seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro da aliança do povo, à luz das nações, para abrir os olhos dos cegos e tirar os cativos da prisão, e livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 28, versículos 1a, versículos 2, versículos 3 a C, versículos 4, versículos 3b, versículos 9b a 10. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai com santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, a sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. A sua voz do trovão reboando. No seu templo os fiéis brandam a glória. É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Segunda leitura dos livros dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 34 a 38. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas, pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação que pertença. Deus enviou a sua palavra aos israelenses e lhe anunciou a boa nova da paz, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus está com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Evangelho.
Aleluia, aleluia, aleluia. Abriram-se os céus, e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis o meu filho muito amado, escutai todos vós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João Batista e ser batizado por João Batista. Mas João Batista protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre Jesus. E do céu veio uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, reunidos para refletir a palavra do Senhor que acabamos de escutar neste domingo, que encerra as festividades do Natal com o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, se inicia-se o primeiro domingo do tempo comum. Caríssimos irmãos, na primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, o profeta Isaías tem a visão que o Senhor fala para ele, que revela como vai ser o governo do Messias. E ele diz: Eis o meu servo, que eu recebo. Eis o meu eleito, e nele se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama e nem levanta a voz, e nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, e nem apaga um pavio que ainda fumunga, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá e nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pelas mãos. Eu te formei e te constituí como centro da aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos dos cegos e tirar os cativos da prisão, e livrar do cárceres que vivem nas trevas. Os salmistas nos lembram: Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhes a glória e o poder, dai-lhes a glória devida ao seu nome, adorai com santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas, a sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa, sua voz no trovão reboando. No seu templo os fiéis brandam a glória, e o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reina para sempre. Na segunda leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas, pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, a qualquer que seja a nação que pertença. Deus enviou as suas palavras aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João Batista,
como que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com Jesus, hoje e sempre. No Evangelho narrado segundo São Mateus, Jesus veio da Galileia e foi até o Rio Jordão, aonde João Batista estava batizando, a fim de encontrar com João Batista. Ao chegar no Rio Jordão, João Batista, vendo Jesus, disse-lhe a Jesus: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu a João Batista: Por enquanto, deixa como está, porque devemos cumprir todas a justiça. E João Batista concordou com Jesus. Depois de ser batizado por João Batista, Jesus saiu logo da água, e então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo pousar sobre ele. E do céu, uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, no qual pus o meu agrado. Que possamos todos os dias acolher essa palavra de vida, de paz e de santidade. Possamos acolher Jesus no santo banquete da Eucaristia do Senhor, e que possamos sempre, em obediente à santa palavra de Deus, ao obedecer à sua santa amada Igreja, obedecendo o seu santo magistério, obedecendo a tradição que vem dos apóstolos e que segue durante todos os 21 séculos, nos orientando, nos guiando e nos mostrando o caminho de vida e de santidade, hoje e sempre. Amém.